Salve, salve, rapaziada! O vídeo dessa semana vai ser um pouco diferente porque nós vamos falar do Papai Noel. Jingle bell, jingle bell, jingle. Natal chegando, final de ano, aquela combinança toda. Mas me diz uma coisa, você sabe a verdadeira história do Papai Noel? Sabe? Papai Noel, Santa Claus, Kris Kringle, Bom Velhinho, ele é conhecido por muitos nomes. Mas por que ele tem a aparência que conhecemos hoje em dia? Não sabe? Então vamos lá. Existe uma lenda que diz que foram os publicitários da Coca-Cola que inventaram esta imagem porque nesta época do ano as vendas caíam drasticamente e eles precisavam de uma forte campanha publicitária. Mas saiba que esta lenda é mentira. Não fala mentira, fala falsa. Esta lenda é falsa. Tá, mas por que falar falsa? Porque fica mais legal, aí a gente coloca aquele símbolo de verdadeiro e falso, entende? Mas afinal de contas, quem é esse velhinho que veste vermelho e voa com suas renas entregando presente para as criancinhas? Reza a lenda que tudo começou na região onde se encontra a Turquia. Lá existia um bispo muito generoso que ajudava todos os necessitados. Vamos voltar no tempo, mais precisamente para o ano 300 depois de Cristo, ou seja, há 1700 anos atrás, no centro do Império Romano, em uma cidade na Turquia chamada Patera. Lá nasceu um guri chamado Nicolau, vindo de uma família cristã muito rica. Reza a lenda que desde pequeno ele demonstrava ser um bebê prodígio. Por exemplo, dizem que ele era capaz de ficar em pé em seu próprio berço desde muito bebê. Ainda muito jovem, ele passou a ser o padre do vilarejo e quando ele tinha 30 anos, a diocese de Mira precisava de um novo líder. O bispo, que naquele momento estava deixando o cargo, disse que recebeu um sinal de Deus, onde ele indicava pessoalmente Nicolau. Com a indicação pessoal do cara lá de cima, Nicolau se tornou o bispo de Mira. E foi então que ele passou a ser reconhecido por seu senso de justiça e por proteger os inocentes. Tá, mas peraí, onde entra o Natal nessa história? Calma, já vamos chegar lá. Este ponto é muito interessante. Dizem que se alguns de seus vizinhos não tivessem o dote para a filha mais velha, o que no século IV significava que a moça seria vendida para a prostituição ou escravidão, ele pegava um pouco do ouro de sua própria família, lembra que comentamos que ele vinha de uma família muito rica? Embrulhava em um lenço e sigilosamente jogava o ouro pela janela do vizinho, salvando a moça do terrível destino. Muitas vezes este ouro caía dentro das meias que as pessoas penduravam para secar na frente da lareira. Entendeu? As histórias da generosidade de Nicolau se espalhavam e as pessoas começaram a comentar sobre os presentes anônimos que ele entregava tarde da noite. E esse tal Nicolau existiu de verdade? Sim, existiu. No ano 314, ele foi um dos participantes num importante concílio cristão de Niceia, que foi liderado pelo imperador romano Constantino. Está tudo documentado, ou seja, a sua participação confirma que sim, ele existiu. Dizem inclusive que Nicolau foi um dos mais participativos, um incansável defensor da fé cristã. Não demorou muito para que os seus seguidores o chamassem de São Nicolau. Muita gente passou a usar a sua imagem como forma de conforto de sua fé e até os marinheiros o adotaram como padroeiro, que eles diziam que ele aparecia do nada e acalmava as marés. Mas dentro de tudo isso ele ficou especialmente conhecido como Santo Padroeiro das Crianças. Tá, mas e como ele se tornou o Papai Noel? Para entendermos este processo de transformação, temos que voltar para o dia de sua morte. Sim, em 6 de dezembro de 343 d.C. Ele foi enterrado em um túmulo em Mira, e novamente reza a lenda que de dentro do seu túmulo saía um líquido viscoso e muito perfumado, e que apenas uma gota dele era capaz de curar as piores doenças. As histórias destes milagres se espalharam e o corpo sagrado de São Nicolau foi roubado por marinheiros durante as cruzadas e levado até Bari, na Itália. Até hoje, os habitantes de Bari reconstituem a chegada do seu mais ilustre morador. Estes mesmos marinheiros espalharam pelo mundo todo as histórias dos milagres de São Nicolau, e ele se tornou o santo mais popular da Idade Média. E onde entra o Polo Norte e a imagem dele em toda essa história? Calma, nós já vamos falar sobre isso. Por mais que as histórias que se haviam propagado pelo mundo sobre São Nicolau tivessem um cunho religioso cristão, existia uma mescla de características de deuses e deusas pagãs. Como assim? Por exemplo, se liga na imagem e na história do deus germânico Wodan. Os germânicos acreditavam que Wodan sobrevoava os vilarejos observando como as pessoas cuidavam de suas famílias, de suas fazendas e de seus animais. Alguma semelhança com o bom velhinho voando em seu trenó? Olha que curioso também, na mitologia nórdica, ou seja, na crença dos vikings, Wodan é o equivalente ao deus Odin.
Com a mistura dos poderes dos deuses pagãos com os milagres cristãos, São Nicolau logo se tornou extremamente poderoso e conhecido. Na Idade Média existiam mais igrejas dedicadas a ele do que a todos os apóstolos juntos. Inspiradas por essas histórias e pelo desejo de proteger as crianças, um grupo de freiras francesas começou a distribuir doces para as crianças no dia de São Nicolau, 6 de dezembro. Logo, as pessoas passaram a acreditar que era o próprio São Nicolau que deixava os doces nos sapatos das crianças boas e chicotes nos das crianças más. Tá dando para entender de onde vêm algumas das tradições do Natal? Esta adoração a São Nicolau amedrontava o reformador Martinho Lutero. Ele achava que toda essa atenção deveria ser dada somente ao Filho de Deus. Quando Lutero criou o protestantismo no século XVI, uma das primeiras imagens que ele baniu foi justamente a de São Nicolau. Mas ele não era bobo não, e era um baita de um comerciante. Ele sabia que para não perder as crianças e jovens germânicos e anglo-saxônicos, alguns elementos de São Nicolau deveriam sim permanecer. E foi aí que ele adotou uma grande estratégia escolhendo Christkindl, ou Cristo Criança, e fez o menino Jesus voar e distribuir os presentes. Foi pela primeira vez que o menino Jesus apareceu no seu próprio aniversário, na noite de Natal, e não mais no dia de São Nicolau. O assunto da noite de Natal, ou no dia 25 de dezembro, também tem uma história complexa por trás. Alguns dizem que a Igreja Católica se apropriou da festa pagã romana do Deus Sol, do solstício de inverno e tudo mais, para conquistar mais fiéis. Um ótimo assunto para o vídeo do ano que vem. Alguns países da Europa mantêm até hoje tradições pagãs sobre os entregadores de presentes, como por exemplo a Itália, que mantém a Befana, uma espécie de bruxa, a Catalunha, na Espanha, que ainda preserva o cagatillo, um tronco de madeira que as crianças batem com outro pedaço de pau até que ele literalmente cague os presentes. Ou a Suécia, que mantém a lenda do gnomo Jultomten. Nem o tempo e nem os dogmas da igreja conseguem diminuir os encantos dessas lendas europeias. Enfim, a história de São Nicolau viajou com os marinheiros holandeses até o Novo Mundo, mas sua lenda permanecia ligada à imagem de um santo. Isso até que em 1823, um professor da Universidade de Columbia chamado Clement Clare Moore escreveu um poema que mudaria para sempre esta história. O título do poema era Uma Visita de São Nicolau. E o caráter austero daquele santo turco se esvaiu e foi substituído pelo alegre São Nicolau. Ele basicamente deixou de ser uma imagem religiosa para voltar a ser uma imagem pagã. O poema de Moore estava repleto de simbolismos e tradições que até hoje em dia tomamos como verdade na época de Natal, sem nos questionarmos de onde elas vêm. Como, por exemplo, o trenó, guiado por renas, ou a ideia do Papai Noel descendo pela chaminé, gritando Feliz Natal a todos e para todos uma boa noite. Ho, ho, ho. Não, o ho 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 não faz parte do poema. Eu sei, eu acabei de inventar pra ficar mais legal. Este poema, que foi publicado por acidente e hoje é conhecido como A Noite na Véspera de Natal, é enorme e muito bonito. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem se interessar. Tá, chega de enrolação, me fala logo do Polo Norte e das roupas vermelhas, pode ser? Certo, vamos aos fatos. Como vimos até agora, a lenda não surgiu nos países nórdicos, então por que ele mora na Lapônia? A Lapônia é uma região que fica no norte da Finlândia, tá? Bom, o fato é que durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, o ilustrador e colunista Thomas Nast ajudou a construir tanto a imagem do Papai Noel quanto a sua residência. Ele desenhou seu primeiro Papai Noel para a revista Harper's Weekly em 1862 como parte de uma charge política apoiando as tropas da União. Nast era colunista da revista e passou as 2 décadas seguintes aperfeiçoando a imagem e todo o universo do bom velhinho. E foi no desenvolvimento deste universo, criado em suas colunas, que Nast publicou pela primeira vez a descrição Cidade do Papai Noel no Polo Norte. É possível perceber na obra de Nast a abreviação NP, referente a North Pole, ou Polo Norte em inglês. Pensa comigo, faz muito sentido o Polo Norte ser a residência do Papai Noel. É um lugar frio, isolado e que naquela época ainda era um território independente de qualquer nação das disputas por petróleo, gás e rotas marítimas. Ah, e o nome Papai Noel vem do termo francês Noël, que significa Natal. Noël. Não sei falar francês, porra. E foi assim então que nasceu a lenda do Papai Noel, filho de São Nicolau, de Wodan, de Clement Moore, de Thomas Nast e de toda criança que sonha com ele na véspera de Natal. Felizes festas a todos, falou, paz.